Deus com você. Graça e paz para a igreja, amém? Uma boa noite, boa noite de salvação para a igreja. Aleluia. Maravilha estar aqui nessa noite para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui neste lugar? Aleluia. Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a igreja Aleluia. para que abra em Romanos, Glória a Deus. capítulo 3. Aleluia, Jesus. Romanos, capítulo 3. A partir do 21. Romanos 3, a partir do 21. Da glória. Diz assim a palavra de Deus. Na minha Bíblia diz assim: a justificação pela fé em Cristo, Jesus Cristo. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os quais creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aí agora, quero convidar vocês para pular um pouquinho. Vamos lá para Romanos mesmo, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora o verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem como eu falar desse texto sem nós voltarmos lá atrás, como foi lido aqui no capítulo 5. Através do pecado de um homem, né, uma desobediência do homem, o pecado entrou no mundo, veio ao mundo. E se a gente for lá para Gênesis, a gente vai ver que Deus, ele tinha um relacionamento com o homem. Todos os dias ele se relacionava com o homem, tinha aquele convívio com Adão e com Eva. E Deus disse que eles podiam fazer de tudo, que eles podiam comer de tudo, mas que eles não poderiam comer da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E a serpente, astuciosa, como a gente já conhece a história, ela provoca a mulher ali, e a mulher ela come do fruto, posteriormente dá para o seu marido.
e ele come do fruto também. E a partir de então, quando é quebrado, quando há essa desobediência do homem, dele não cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele não fazer, e Deus chega para ele, vai até o jardim, e já enxergavam a nudez um do outro, eles tentam se esconder de Deus, e Deus pergunta: Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse onde ele estava, mas Deus sabia onde ele estava. E a partir de então, o pecado, há uma separação. Aquilo que o homem tinha de mais precioso, aquilo que o homem tinha de mais maravilhoso, que era esse relacionamento com Deus, houve um rompimento a partir de então, quando o pecado entra na vida do homem. E nós trazemos isso desde essa época de Adão. Você começa a ler, um texto leva a outro, e a gente vê que é uma sequência de coisas que acontecem, e existe essa separação do homem. E desde então, o desejo de Deus era ter esse relacionamento, e ele não queria que isso tivesse sido quebrado, mas infelizmente o homem, ele desobedeceu, e isso foi quebrado, essa aliança, houve essa separação do homem com Deus. E a gente começa a pensar sobre essas coisas, e eu vou lá para João 3, 16 e 17, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que Deus, um Deus tão grande, tão poderoso, Deus incomparável, Ele nos ama. E nessa noite eu quero falar um pouco desse amor de Deus, desse amor que não tem como nós entender, como nós explicar esse tão grande amor de Deus para cada um de nós. Apesar do homem ter quebrado essa aliança, o desejo de Deus era que o homem voltasse, que houvesse uma reconciliação entre Deus e os homens. E o homem, com seus méritos, com as suas obras, o homem por si só, porque o pecado, e Deus, Ele abomina o pecado, Deus se afasta do pecado, como o pecado estava entranhado em nós, então não tinha como o homem, por suas obras, pelo que ele pudesse fazer, que nós pudéssemos novamente sermos reconciliados com Deus. Não havia como. Mas aí Deus, pelo teu grande amor, Ele envia o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, o justo, o perfeito, aquele que não tem pecado. Oh, aleluia! Deus envia este Filho por amor a mim, por amor a você, porque Deus te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Então Deus, Ele faz através de Jesus, Ele nos reconcilia com o Pai. Por quê? Porque somente Jesus poderia fazer isso. Eu não poderia fazer, Moisés não poderia fazer, Josué não poderia fazer, Elias não poderia fazer, mas Jesus Cristo, o justo, o perfeito, o sem defeito, sem pecado, aquele que veio a este mundo 100% homem, mas 100% Deus também. Mas Ele, como homem, Ele suportou todas as tentações do inimigo por amor a cada um de nós.
pensar nisso? Ele, sendo homem, ele suportou, ele conseguiu, ele venceu por amor a cada um de nós. Esse propósito maior, Jesus veio por nós. Às vezes eu fico pensando que, caramba, um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, tão além de tudo, Ele se importar com cada um de nós, Ele se importar com você, Ele se importar com você, Ele se importar com nós. E Deus, Ele nos ama de uma forma inexplicável. Esse capítulo 3 de João 16 fala disso. Esse amor tão grande, nos amou de uma forma tão inexplicável, que não tem como eu explicar com as minhas palavras esse amor de Deus que me alcançou e que te alcançou. E o texto que eu li que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá atrás, quando houve esse rompimento, nós não tínhamos como nos apresentar a Deus, não tinha como nos fazer novamente essa aliança. Só Jesus Cristo, esse plano perfeito, só Jesus Cristo poderia nós fazer com que nós pudéssemos novamente termos essa aliança com Deus. Você pode glorificar Deus por esta aliança que temos hoje. Você pode aplaudir o nome do Senhor, Ele que vive. Aleluia. Glória a Deus. E esse sacrifício que Jesus fez, nós não poderíamos nos justificar. Não tinha como eu me justificar, como nós nos justificar, não tinha como. Mas Jesus nos justificou pela misericórdia, pela bondade de Deus, ao enviar o seu Filho. Ele nos justificou. Fomos justificados por Deus, né? Nós não poderíamos. Às vezes a gente pensa pelo que... Vamos entender aqui. Primeiro, a salvação, ela vem somente de Deus. Ponto. Primeiro, ela vem de Deus, através de Jesus Cristo. Ela vem de Deus, ela vem através de Jesus Cristo, e não é por obras, não é por aquilo que eu faço, não é pelos meus méritos, porque os meus méritos não me traz salvação. Mas a salvação primeiro vem de Deus, porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós temos direito à salvação. Através de Jesus Cristo, nós somos justificados. Só Ele poderia fazer isso. Somos justificados através de Jesus Cristo. Eu não poderia, você não poderia, mas Ele fez por amor. Para pensar nisso, por amor, cara. Eu acho muito doido isso, eu sou meio louco. Cara, eu fico em casa pensando, conversando com minha esposa, eu viajo, acho que eu sou meio assim, meio pastor Márcio, pastor Isamar. Eu viajo, cara, como é que pode um Deus tão maravilhoso, tão grande, e se preocupar comigo, um pecador, falho, errante, mas Ele me amou, cara. Ele amou você, Ele te amou. Cara, isso é maravilhoso, saber que Deus nos amou. Lá em 1 João fala que Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo. Eu até falei com uma irmã na escola bíblica dominical. Ela estava contando uma situação na casa dela. Eu falei para ela: irmã, você não ama mais o seu filho do que Deus ama. Deus ama muito mais. Eu sei que o amor de mãe é uma coisa, maravilhosa, é muito amor, mas Deus é muito mais do que isso. Ele ama muito mais do que isso. O amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe. Caraca, o plano da salvação é muito... Cara, você para pensar assim, você viaja na história, você viaja no propósito de Deus, o que Ele queria para cada um de nós. E Ele nos justificou, só Ele poderia nos justificar. E justificação é o ato da graça de Deus, pelo qual Ele declara justo o pecador que crê, em função da obra consumada na cruz. Então, assim, para você ser justificado, você precisa fazer uma coisa: você precisa crer.
Para eu ser justificado, eu preciso crer. Para você ser justificado, você precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor a nós. Cara, isso é muito maravilhoso. Eu preciso crer, eu preciso ter fé nesse plano maior que Deus fez pela humanidade. Cara, eu fico apaixonado vendo o Gabriel falando essas coisas assim, eu tô falando, cara, esse cara, o jeito que ele fala, ele tem um jeito de falar que eu gosto, ele fala de Jesus. Não tô te imitando não, cara. Sério, é que eu gosto do jeito que você fala. E é isso, cara, essa justificação que Deus fez por nós, sabe? E nós confessamos hoje, todos nós que confessamos a Jesus Cristo, que cremos nesse plano de Deus de enviar o seu Filho, somos justificados. Somos justificados por Deus. Amém? E depois disso vem a redenção. É o ato gracioso de Deus, pelo qual Ele liberta o pecador da escravidão da lei do pecado e da morte mediante o pagamento de um resgate. O preço foi pago. O preço foi pago. Jesus, ao morrer na cruz, ser crucificado ali, levar sobre Ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Você para pensar no peso que Jesus levou por cada um de nós. E ali nós fomos redimidos através do sangue de Cristo. Fomos redimidos. O preço foi pago. Fomos justificados e fomos redimidos. Cremos que Jesus nos salvou. Cremos que Ele nos justificou. Ele nos trouxe a nós a redenção. Fomos redimidos pelo seu sangue. E a partir de então, somos regenerados. O que é regenerado? Temos uma nova vida a partir de então. E é legal a gente falar disso porque a partir do momento que você confessa Jesus Cristo, toda a sua é uma nova vida. Como fala de regeneração, fala de uma nova vida, uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo a partir de então. Então, ficou tudo para trás. Confessei a Jesus. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Mesmo eu não merecendo, Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Aí então eu sou regenerado. Eu sou uma nova criatura, uma nova vida a partir de então. Uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Muito doido isso, né? Cara, pregar disso é muito doido, sério. É muito. As coisas assim, parece que as coisas se encaixam de uma forma. Aí parece que é uma coisa só, mas não é, tem diferenças. Mas parece que é uma coisa só. E fomos regenerados, temos uma nova vida em Cristo. As coisas velhas se passaram. O nosso pecado, Deus não se lembra mais. Hoje nós temos acesso ao Pai, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Jesus, Ele faz, Ele é intermediário, né? Nós, Jesus, Deus, Espírito Santo, tudo junto assim. Entendeu? Vocês estão entendendo? Cara, muito, né? É muito parecido as coisas, mas é assim. Jesus, Deus. Jesus é nosso intermediário, não é isso? Caramba, é muito doido isso. E eu gosto muito de falar disso. Temos falado disso na escola bíblica dominical. E a vontade não é ir embora quando a gente começa a falar, porque todo mundo participa. Pregar é difícil, porque aqui eu estou falando, vocês estão ouvindo. Mas na escola bíblica é muito legal, porque todo mundo fala. Então a gente compartilha, a gente aprende junto. Não dá vontade de ir embora. Quem participa lá do discipulado sabe que a gente não quer ir embora. Nossos olhos ficam cheios d'águas, dá vontade de chorar toda hora, dá vontade de não ir para casa mais, dá vontade de pedir a Jesus que Ele venha logo para a gente subir junto com Ele. É assim, falar de Deus é assim, falar do amor de Deus é isso, cara. Mexe muito com a gente. E vamos abrir lá em João 3, 16 e 17, para a gente
afirmar isso aqui na palavra. João 3, 16 e 17. Queria que a igreja lesse comigo, um texto muito conhecido. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você pode aplaudir essa aí de novo? Nós não merecíamos. Queria que você pensasse um pouco nisso agora. Nós não merecíamos esse amor. Havia essa separação. Nós éramos separados, cara. Mas Deus enviou o seu Filho por amor. Cara, quando eu falo que o amor de Deus nos constrange, cara, e nos constrange mesmo. O amor nos constrange. Um amor inexplicável. Um Deus tão grande. Ele precisava fazer tudo isso? Não precisava. Às vezes eu fico pensando, ele não precisava disso, mas ele fez por amor a cada um de nós. O amor de Deus nos alcançou. Aleluia. O amor de Deus nos alcançou. Destituídos estávamos da glória de Deus. Longe, mas bem longe de Deus. Não tinha como ter essa aproximação, mas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o justo, o perfeito, sem pecado. Sem pecado. Aí a gente fica pensando assim, caramba, mas ele era Deus. Cara, mas Deus, Jesus aqui na terra, ele foi sujeito a todas as coisas como nós. Mas ele venceu, ele não se corrompeu. Ele venceu por nós. Ele venceu. Nós não merecíamos. E vamos lembrar de uma coisa: não é pelos nossos méritos que nós vamos alcançar a salvação. Não é pelo que nós fazemos que nós vamos alcançar a salvação. Não é. É por Deus, através de Jesus Cristo, né? E não é por obras, é por fé. É por fé. É fé, você crê que Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Aleluia. Então assim, quando Adão peca, há essa separação. O pecado, Deus se afasta, porque o pecado, Deus não, ele abomina, ele não se aproxima. Mas o desejo de Deus era que esse relacionamento novamente tivesse esse relacionamento do homem com Deus. E o homem por seus méritos, o homem por si só, nada que ele pudesse fazer, nos traria novamente essa reconciliação. Aí Jesus envia o seu Filho, e através de Jesus Cristo, hoje nós somos reconciliados, somos justificados, somos redimidos, regenerados para a glória do nome dele. E essa vida de regeneração, a partir da conversão, o Espírito Santo ele começa a te conduzir. Aquilo que você fazia de errado, você não faz mais. Nós somos falhos, somos pecadores. Pode acontecer um deslize, mas quando acontecer, o Espírito Santo ele vai te tocar. Você vai sentir que não era para fazer aquilo que você fez, porque você é conduzido pelo Espírito. O Espírito Santo habita em você a partir de então. E quando o Espírito Santo ele habita, ele guia os nossos passos. E quando a gente tropeça, nos vem aquele sentimento: não era para eu ter feito isso. E nós nos arrependemos. E o Espírito Santo intercede por cada um de nós. E nós somos perdoados por Cristo Jesus.
nós somos perdoados por Cristo Jesus. Então assim, eu quero convidar vocês nessa noite a viver essa nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Uma vida transformada, uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A não se conformar com as coisas desse mundo, mas viver uma vida conduzida pelo Espírito. Pedir a direção do Espírito Santo. Quando você errar, quando você pecar, o Espírito Santo vai te incomodar. Você vai se arrepender e Ele vai te conduzir para o caminho certo novamente. E você vai continuar. Glória a Deus. Dificuldades virão, os problemas continuarão. Mas você não vai desistir, você vai continuar. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por sua vida. Por sua vida. E hoje você é justificado. Hoje você tem acesso ao Pai. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Por você. Então que nessa noite nós possamos pedir que o Espírito Santo continue conduzindo a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando nos corações nessa noite. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.